Olá, que Jesus nos abençoe, que a paz de Deus se faça presente, né, com todos nós. Nós vamos fazer um estudo essa noite sobre ciência, filosofia e religião na doutrina espírita, né? A ideia seria nós fazermos uma série de vídeos focando sempre ciência, filosofia e religião e abordando em cada um desses vídeos, né, um desses itens e deixando assim de uma forma bem clara como que esse item se enquadra dentro da doutrina espírita ou como que a doutrina espírita se enquadra dentro desse item, né? Hoje nós vamos começar no item ciência e vamos falar sobre o trabalho científico da doutora Ellen Van Bach. Mas antes de nós adentrarmos nessas experiências da doutora Ellen Van Bach, vamos dar um apanhado geral, né, sobre ciência, filosofia e religião, da onde que vem isso, porque é que nós falamos, né, que o Espiritismo se enquadra dentro desses três itens. Então nós vamos lá com Emmanuel, né, através da psicografia do Chico Xavier no livro O Consolador. Ele diz: podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que liga ao céu. Então o Emmanuel ele já nos auxilia, já nos ajuda, né, nos colocando uma ilustração, uma imagem de uma figura geométrica, onde as bases, no caso desse triângulo, seriam a ciência e a filosofia. Então as bases ficam na Terra, né, ficam no planeta onde nós estamos. E a religião seria na parte superior desse triângulo, seria já na parte do céu, podemos dizer assim. Então ele diz que a ciência explica, a filosofia indaga e a religião sublima. Dando continuidade, vamos lá para Obras Póstumas, onde Kardec nos deixa uma frase, né, ao meu ponto de vista, muito interessante, uma das melhores definições de Espiritismo. Ele diz que Espiritismo é filosofia com base científica e consequências religiosas. Essa frase ela é muito ampla, né? Filosofia com base científica, consequências religiosas. Ele já colocou tudo aí, né? Tudo que o Emmanuel explicitou naquele triângulo, Kardec já nos deixou também essa mesma imagem. Vamos tentando fazer um entendimento geral do que Kardec quis dizer, do que Emmanuel quis dizer dentro desses três itens, e vamos chamar de filosofia, conforme o Kardec deixou nessa frase, seria o amor ao saber ao pé da letra, certo? Então vamos entender que filosofia é conhecimento. Então o Espiritismo é um conhecimento que tem a base científica e consequências religiosas. Para a gente entender melhor isso, vamos pegar o modelo de Platão, modelo de conhecimento de Platão. Platão diz que conhecimento é a interseção entre o conjunto das verdades e o conjunto das crenças. Então nós temos o conjunto das verdades, o conjunto das crenças, e quando eles fazem essa interseção, ele chamou de crenças verdadeiras. Então aí está o conhecimento. Daí Aristóteles ainda ampliou mais, diz que tem que ser comprovadas e justificadas. Então conhecimento nada mais é do que crenças verdadeiras comprovadas e justificadas. Então, quando Kardec diz que o Espiritismo é filosofia com base científica, nada mais é do que isso. Consequências religiosas, né? A gente volta lá para o Emmanuel, que seria a nossa religação com o nosso plano maior, com o nosso Criador. E a filosofia, para a gente ter uma ideia mais ampliada ainda, eu gosto muito de usar a história chamada Uma Janela para a Filosofia, do Maurício Abdala. Então ele conta essa história para explicar o que é filosofia. Então ele diz que um jovem rapaz gostaria muito de aprender filosofia, e ele descobriu que no alto de um morro, lá na cidade onde ele morava, existia um sábio. E ele invocou de que esse sábio ensinasse filosofia para ele. Ele falou: não, eu quero aprender filosofia com esse sábio. Subiu até a casa do homem, lá, bateu lá, abriram a porta, um senhor já, né, de meia idade, calvo. Pois não, o que você deseja? E o jovem rapaz falou: eu desejo aprender filosofia. Me falaram que o senhor é um ótimo filósofo, o senhor poderia me ensinar filosofia, isso é verdade? O sábio falou: olha, se eu concordasse com isso, eu já não seria um filósofo. Mas se você quer aprender filosofia, eu estou disposto a te ensinar. Pode entrar, você já começa hoje.
O rapazinho ia entrando, né? Ele estava com um caderno embaixo do braço. Aí o sábio falou, não, o caderno fica. Você não vai precisar do caderno. Não, mas eu quero anotar tudo que o senhor me ensinar, né? O sábio falou, não, você não vai precisar anotar nada. Deixa o caderno aí e vem aqui. O rapaz entrou na casa do sábio e era uma casa, uma sala muito grande, onde tinha várias estantes repletas de livros, uma escrivaninha e uma janela. E o sábio falou para ele ficar sentado num pequeno banquinho que existia ali também, bem de frente para essa janela, né, alguns metros dela. E o rapazinho sentou e o sábio falou, o que você está vendo ali? Ele falou, estou vendo uma janela. E o sábio ficou parado olhando para ele, né? E o rapazinho pensou, não, eu vou mostrar para ele que eu sou inteligente, não vou falar só uma janela. Eu falei, não, eu estou vendo uma janela, que do lado da janela tem uma paisagem, coisa mais linda essa paisagem. O sábio continuou olhando para ele, ele ficou quieto, ele não sabia mais o que falar. Daí o sábio falou, fique observando. E o rapazinho ficou olhando, olhando, começou a ver que tinha árvores, começou a ver que tinha uma água meio esbranquiçada, chovia. Daí ele começou a se distrair um pouco com os quadros que tinha do outro lado. E assim foi passando o dia. No final da tarde, o sábio chegou para ele e falou, pronto, por hoje já basta, amanhã você volta cedo. Ele foi, no dia seguinte cedo ele estava lá, hoje o senhor vai me ensinar filosofia? E o sábio falou, eu já estou te ensinando filosofia. Senta no seu lugar e continua o teu trabalho. O rapazinho foi e sentou. Em determinado momento o rapazinho levantou e foi até a estante, ele queria pegar um livro. O sábio falou, não, você não vai pegar livro nenhum, se eu quisesse te ensinar por livro, eu mandava você comprar um. Fica sentado observando. E o rapazinho ficou olhando aquela janela. Ele olhava, ele via que chovia, ele via que batia o vento, né? Aquelas árvores balançavam. Ele escutava burburinhos, mas não conseguia identificar, né? Devido à distância. Daí ele começou a se distrair com os quadros antigos que tinha, onde estava o sábio, tinha ele com uma mulher, tinha alguns amigos, e assim passou o dia novamente. Ele já estava ficando assim muito bravo, já não estava aguentando, né? Estava entediado. E o sábio falou, amanhã você volta. E de fato ele fez isso. No dia seguinte ele voltou, sentou naquele banquinho, começou a olhar, começou a ver que o vento batia da mesma forma, aquela água branca, ele não entendia que era aquela água branca, ele começou a ver a chuva, né? Mas como que pode? Ontem estava chovendo aqui de dentro e lá, quando eu via lá de fora antes de entrar não estava, de repente começou a chover quando eu estou aqui dentro. E começou a dar desespero nele, ele via, escutava aquele burburinho, olhava naquela janela, ele via aquele vento, balançava as árvores, via aquela água branca. Deu um desespero, ele pegou o banquinho e atirou na janela, moeu a janela. Olhou para o sábio com medo, o sábio falou para ele, vai lá ver o que tem lá fora. Ele foi até a janela, aí ele viu que o vento batia naquelas árvores, né, balançava, aquelas árvores não eram verdes. Por que não eram verdes? Porque vinha uma fumaça preta. Ele olhou e viu que aquela fumaça saía de uma fábrica, que era uma fábrica que se preocupava muito com o meio ambiente, fazia muita propaganda no meio ambiente e de ecologia, mas jogava resíduos tóxicos no ar. Ele viu que tinha uma queda d'água, que aquela água branca que ele via era por causa da queda, era espuma. E essa queda fazia com que as gotículas subissem, que era a chuva, que ele achava que nada mais era do que gotículas de água. Ele percebeu que o burburinho vinha dos trabalhadores, dos operários daquela fábrica que estavam numa estrada próxima. Ele olhou para a face de cada um deles, para o semblante, ele viu tristeza. Então ele começou a perceber por que esses homens estão tristes se eles têm trabalho. Por que essa fábrica polui se diz que não polui? Aí o sábio chegou para ele e falou, você aprendeu o que é filosofia? Filosofia é isso, filosofia é quando você abre as janelas e vai ver o que acontece do outro lado da paisagem. É quando você não se prende, muito pelo contrário, a filosofia te liberta. Você já está concluído o teu curso, você já está diplomado, você pode pegar o seu caderno e ir embora e só não esqueça de mandar consertar a minha janela. E dessa forma, nós conseguimos entender que filosofia é isso. Filosofia é quando a gente abre a janela, é quando a gente se coloca, né, à disposição de novos conhecimentos, aqueles conhecimentos que estavam todos escondidos, de repente eles se mostram para nós. E a doutrina espírita nada mais é do que isso, né? A doutrina espírita é como se aquele conhecimento consolador chegasse até todos nós, quando nós entendemos que existem outras coisas além desta vida, né? Além desta janela, além do lugar onde nós estamos. Então, filosofia nós podemos entender dessa forma, são as janelas que se abrem. Religião,
nós podemos entender como aquele processo de religação nosso com o nosso Criador. A religião, nós podemos entender que através desse percurso que nós temos aqui neste mundo físico, nós estamos em aprendizado. Esse aprendizado nada mais é para nós nos libertarmos, né, do nosso ego, daquela coisa que nos prende na nossa materialidade, e para que nós nos liguemos, mais uma vez, para que nós nos religuemos ao nosso Criador. Então a parte de filosofia e a parte de religião, nós só abordamos pouca coisa só para nós entendermos, né, no contexto, mas nós vamos nos ater mais no encontro, né, neste nosso encontro de hoje, sobre a parte científica. E hoje vai ser sobre a doutora Ellen Van Back. Ellen Van Back, ela era PhD em psicologia. Ela era conceituada, né, nessa época, ela viveu de 1925 até 1986, ela era norte-americana. Tem 2 livros dela que foram editados no Brasil, que é Vida Antes da Vida e Recordando Vidas Passadas. Esses livros, eles não são mais editados, então é preciso procurá-los, né, em sebos. Na estante virtual às vezes aparecem, então quem estiver interessado, fica de olho, são obras muito interessantes. A metodologia de trabalho da doutora Ellen Van Back era o transe hipnótico. Ela colocava as pessoas em transe hipnótico e fazia regressão até a vida intrauterina. E através desse trabalho ela descobria traumas, né? Então ela trabalhava com isso. Essa é a forma de trabalho de doutora Ellen Van Back. Até que um dia, bom, antes da gente chegar nesse dia, vamos contar a história do Capitão Mark. Capitão Mark, como ele é um sujeito de pesquisa, nós vamos chamá-lo de B, certo? B era um menininho que ele tinha entre 2,5 e 3 anos. Ele era um menino muito inteligente. Ele, com essa idade, ele gostava muito do corpo de bombeiros. Os brinquedos dele, basicamente, era tudo sobre bombeiros. Ele gostava muito de revistas onde tinha caminhão de corpo de bombeiro. Em um determinado momento, ele começou a falar em metodologia de combate a incêndio. Ele começou a falar muito sobre ecologia. Ele começou a falar muito sobre treinamento em grupo. Ele começou a falar muito sobre métodos de pesquisa para apagar chamas, coisas muito específicas, né, do corpo de bombeiros. Então os pais ficaram um pouco assustados com isso, porque naquela época não tinha o Google ainda, né? Então as crianças não tinham um celular com Google que podiam pesquisar tudo, não tinha. Então, da onde que surgiam, né, essas informações para ele? Resolveram procurar um pediatra especialista para ver qual que era a opinião dele. E o pediatra examinou, né, marcou uma entrevista com o B, fez a sua consulta e chegou à conclusão de que B tinha um vocabulário acima do normal, que ele era, vamos tentar entender, como se fosse um superdotado, era uma criança muito inteligente, e ele pediu aos pais que matriculassem B numa escola que ele já poderia começar, né, os estudos, mesmo com essa pouca idade ele já tinha condições de novos aprendizados, e assim os pais o fizeram, matricularam numa escola, que já era uma escola bem conceituada, né? A família de B era uma família abastada, eles tinham condições financeiras, né? Então escolheram uma das melhores escolas, matricularam, e assim foi. B, ele era muito comunicativo, muito feliz, ele ia muito bem para a escola, tinha assim muitos bons relacionamentos com os coleguinhas, com os professores, e estava indo tudo muito bem, até que um determinado dia a professora chamou os pais e falou: olha, está acontecendo alguma coisa com o B, ele anda muito triste, ele está se isolando, ele está se afastando dos seus amigos e ele fica muito sozinho e nós estamos preocupados. Será que vocês não poderiam conversar com ele? E assim os pais o fizeram, chegaram para ele e falaram: meu filho, o que está acontecendo? E B respondeu aos pais: papai, mamãe, eu estou triste, mas vai passar, não se preocupem. Podem deixar que logo eu vou ficar bem. Os pais acreditaram nele, continuou mandando ele para a escola. Depois de um determinado tempo, mais uma vez a professora chamou. Falou: olha, a coisa está ficando mais séria, porque agora B não quer nem ser chamado mais de B. Ele quer ser chamado de Capitão Mark. Ele fala que ele é o Capitão Mark do Corpo de Bombeiros e que ele sente muita falta de algumas coisas. Será que vocês não poderiam conversar com ele? Ele se isolou de uma forma que ele não conversa com mais ninguém. Nós que precisamos ir atrás dele, só aí que ele responde o que a gente pergunta. E mais uma vez os pais se prontificaram, né? Chamaram o menininho e conversaram: meu filho, o que está acontecendo? A sua professora disse que você se afastou de todo mundo, né? Dos seus amiguinhos. Você só responde, você já não conversa com mais ninguém. E B respondeu assim para os pais: papai, mamãe,
eu estou muito triste porque eu estou com muita saudade da minha esposa e dos meus 3 filhos. Quando ele falou isso, chocou os pais, né? Os pais ficaram assim muito amedrontados com essa informação. Então, eles procuraram ajuda. E eles ficaram sabendo que a doutora Ellen Van Bach era uma terapeuta muito conceituada, que tratava, né, com essas terapias de regressão e que estava tendo um resultado muito positivo na cidade. Então, dessa forma, eles chamaram ela, marcaram uma consulta com ela e levaram, né? Ela marcou uma entrevista, levaram B até ela. Chegando lá, ela teve um primeiro contato com ele, perguntou, né? Primeiro os pais haviam passado para ela exatamente o que estava acontecendo, daí ela quis uma entrevista sozinha com ele e ele falou que ele era Capitão Mark do Corpo de Bombeiros, que ele tinha muita saudade da mulher, muita saudade dos filhos, que os amigos dele ele não via mais, ele não sabia o que estava acontecendo. E ela encerrou a entrevista, chamou os pais e falou, olha, eu acredito que ele esteja num surto psicótico, ele saiu fora da realidade, mas ele é muito jovem para a gente entrar com algum tipo de medicamento, então eu gostaria de ter a permissão de vocês para eu fazer um tratamento de choque. O que é esse tratamento de choque? Eu quero provar para ele que o que ele fala não é real. Então eu vou pegar algumas informações e depois eu vou pesquisar essas informações e vou trazer para ele, olha, nada disso é real. Quem sabe que se com esse choque ele sai, né, desse surto e ele volta à realidade. Os pais concordaram e assim foi feito. Então Ellen Van Bach chamou ele numa outra consulta e foi fazendo perguntas, né? Qual o seu nome? Meu nome é Capitão Mark. Mark do quê? E ele falava, ela anotava. Você trabalha, Capitão Mark? Sim, eu trabalho no Corpo de Bombeiros, eu sou capitão. Onde que é o seu trabalho? É em tal lugar, ela anotava. Você é casado? Sim. Tem filho? Sim. Então ela foi anotando tudo, nomes, né? Lugares. Você tem seguro social? Ele falou, tenho. Qual é o número? É este. E ela anotou. Terminou a entrevista, ele voltou para a casa dele, ela pegou todas essas informações e foi pesquisar para ver se elas eram reais. E eram. Realmente, Capitão Mark foi um capitão do Corpo de Bombeiros que morreu num incêndio. Morreu num combate a incêndio. Ele tinha uma esposa e 3 filhos. O Dr. Ellen Van Bach chamou os pais, muito assustado, e falou, olha, tudo que ele fala procede. Esse menino pode ter sido abusado. Alguma coisa aconteceu para ele saber tudo isso. E os pais falaram, não, isso é impossível. Então a doutora Ellen Van Bach falou, então vamos fazer uma última tentativa. Dando continuidade nesse tratamento, eu vou procurar essa viúva, vou promover o encontro dela com ele e vamos ver o que acontece. E depois a gente imagina, né? Depois, através do que sair nesse encontro, a gente vê, né, para que caminho a gente vai tomar para poder ajudar a B a sentir-se mais feliz. E os pais concordaram. Ela foi atrás da viúva, falou para a viúva que tinha um menininho, que provavelmente descobriu, né, sobre o Capitão Mark, provavelmente em notícia de jornal, alguém falou para ele, né, porque ele não sabia ler ainda. Então ela, se ela podia promover um encontro para conversar com o menininho, porque o menininho estava muito triste, e a viúva aceitou. Então marcaram um determinado dia para esse encontro, a viúva já estava lá quando o menininho chegou, B chegou. A hora que B olhou para ela, falou, meu amor, que saudade que eu estava de você, como vão os nossos filhos, e abraçou ela. E começou a falar coisas, a doutora Van Bach começou a provocar também, né? Começou a fazer algumas perguntas, e ele começou a falar coisas do casal, ele começou a falar particularidades que era impossível alguém saber, eram coisas muito íntimas deles, né? Da esposa e do marido. Quando ele começou a falar algumas coisas, a doutora Ellen Van Bach chegou para a viúva e falou, o que você me diz disso? A viúva falou, olha, o que está acontecendo eu não sei, mas que esse menininho é meu marido, isso é. Então, dessa forma, todo mundo ficou um pouco assustado com aquilo. A doutora Ellen Van Bach entendeu que existia alguma coisa a mais, né? Porque ela já tinha na mente dela que ela fazia as regressões, que era o tipo de trabalho dela até a vida intrauterina. Então, inteligente como ela era, ela já associou isso antes do nascimento, antes da gravidez, né? Antes da concepção. Então, ela já começou a pensar em algumas coisas. O que aconteceu nesse caso, só para a gente dar encerramento nesse caso, ela continuou acompanhando esse menininho. Quando chegou na faixa dos 4 anos, essas lembranças foram minimizadas, foram diminuindo até que apagou completamente. Já não eram mais significantes para ele. Então vamos imaginar que ele teve um auge da tristeza por causa das lembranças,
Depois foi diminuindo, depois ele levou uma vida normal, certo? Mas a doutora Ellen Van Bach, ela com essas informações, ela queria saber mais o que estava acontecendo. Então ela chegou a uma conclusão que ela poderia continuar o trabalho que ela faz com as regressões através do transe hipnótico, só que ela ia antes, né? Antes do útero, ela ia outras vidas. E aí ela fez 1.100 relatórios de regressão. Como que ela fazia? Ela chamava os voluntários, ela colocava tudo no apartamento dela, ela conta isso, né, num desses livros que foram citados no começo desse nosso estudo, encheu o apartamento dela de colchonete, as pessoas deitavam, ela colocava todo mundo em transe hipnótico e ficava fazendo perguntas. Né? A pessoa estava em transe, ela falava, onde você está? Você está se vendo aonde? Ah, eu estou me vendo num lugar muito estranho, parece uma lanchonete. Você vê algum quadro na parede? A pessoa vejo. O que tem nesse quadro? A pessoa falava, ela anotava. Tem alguma revista, algum jornal? A pessoa falava, tem. Veja que data que é. A pessoa pegava 1910, ela anotava. Você tem algum dinheiro, alguma coisa no seu bolso? A pessoa tem. O que está escrito nesse dinheiro, como ele é? A pessoa ia falando, ela ia anotando. Você tem alguma medalha? Tem alguma roupa característica? Tem alguma coisa que está chamando a atenção? Então ela ia anotando tudo que as pessoas falavam e depois que estava pronto nessa parte de levantamento de dados, ela ia conferir. Então, vamos imaginar, a pessoa estava em 1910, com dinheiro tal, ela estava lá na Rússia, por exemplo, né? Como que era o dinheiro? A pessoa falava que era o dinheiro, ela tentava pegar algumas informações, depois ela ia pesquisar para ver se realmente procedia aquilo que a pessoa falou. E ela fez isso, né, ao longo de sua carreira, com 1.100 pessoas, ou no caso, 1.100 relatórios foram gerados, né? Então ela nos trouxe através dessas obras o resultado desses relatórios e nós vamos fazer algumas comparações com a doutrina espírita sobre esses resultados. Em 1.100 casos, divergências históricas, 11 casos tinham divergências, ou seja, 1%, por exemplo, a pessoa relata estar na Ásia do século X comendo com garfo e faca. Impossível, né? A pessoa diz que está em 1900 e tem um iPhone 10. É impossível, né? Mas 1% simplesmente que tiveram essas divergências. Exclusão de personalidades famosas. Em quase a totalidade não foi relatada vidas fáceis, muito pelo contrário, foram histórias de vidas sofridas. Sempre que a gente ouve histórias de reencarnação, as pessoas sempre falam, fui rei, fui rainha, fui imperador, né? Sempre as pessoas tiveram altos cargos em outras vidas, mas no estudo dela não, nenhuma teve. Muito pelo contrário, a vida dessas pessoas foram difíceis. Escolha do nascimento. 81% dos pesquisados escolheram voltar à Terra e apenas 19% não o fizeram por livre escolha. Então, nesse caso, já vamos nos lembrar dos nossos estudos que nós aprendemos com André Luiz, né? Sobre o planejamento reencarnatório, sobre reencarnação compulsória. Muitos deles só aceitaram vir sob protesto e outros só aceitaram após a orientação dos planejadores ou conselheiros. Então, cada vez fica mais claro do planejamento espiritual, cada vez fica mais claro da reencarnação compulsória através de uma experiência científica, né? Essa parte dos motivos do nascimento, né? Então ela colocava a pessoa em transe e ela perguntava, vamos imaginar, a pessoa estava no plano espiritual, ia reencarnar. Por que é que você vai reencarnar? E a pessoa falava. Então essa parte do estudo é interessante a gente trazer para o nosso dia a dia. O que é que a gente pode aprender com o estudo da Ellen Van Bach para a gente não precisar só fazer esse planejamento lá no plano espiritual, a gente já pode fazer aqui, agora e colocar em prática, né? A gente já pode pegar esse aprendizado e promover as mudanças necessárias para a gente ter um aproveitamento melhor nessa encarnação. Terminar tarefas inconcluídas. Como que nós estamos, né? Então, uma grande parte dessas pessoas veria só para terminar, porque não conseguia terminar. Como é que nós estamos? Nós estamos concluindo as coisas que nós começamos? Ou nós estamos começando 10, 20, 30 e terminando praticamente nada ou nada? Como que nós estamos agindo? Será que nós precisamos começar 10, 15, 20 coisas? Ou será que o ideal seria nós começarmos uma e terminar, começarmos outra ou terminar? Ou poucas, né? Cada um de nós sabemos as nossas capacidades, o que nós não podemos é exagerar. Então, se existem coisas que nós não concluímos, familiar, profissional, em todos os aspectos possíveis, que fica a reflexão para cada um de nós, nós podemos
ver que neste momento existe essa possibilidade desse planejamento, neste plano que nós ainda estamos. Corrigir erros cometidos. Será que nós estamos esperando o que para corrigir alguns erros que nós já podemos corrigi-los? Nós tivemos um caso no centro onde um rapaz teve uma briga com um amigo dele. Foi uma desavença assim muito feia, muito grave. Ele ofendeu muito o amigo. E ele se arrependeu e ele viu que ele estava errado, que ele falou besteira, que ele não deveria ter feito aquilo. Ele se arrependeu profundamente, só que o orgulho dele não deixava ele pedir desculpas. Toda vez que ele pensava em ir pedir desculpa, ele arrumava uma outra desculpa para não ir. Então eu lembro que no final de semana, ele me contou que no final de semana ele falou: eu vou no sábado ou no domingo, eu vou lá, vou conversar com ele, vou pedir desculpa, vou explicar para ele. E chegou nesse final de semana, ele não foi. Ele inventou uma desculpa para não ir e falou: não, vou no outro. Só que no decorrer dessa semana, o amigo dele faleceu num acidente. Ele entrou em desespero, ele nos procurou no centro pedindo para que se existia a possibilidade da gente evocar o espírito do amigo dele numa reunião mediúnica para que ele pedisse desculpas, porque ele estava muito arrependido. E nós carinhosamente, né, informamos a ele que isso não é possível, que as coisas da terra têm que ser resolvidas na terra. Então, vamos trazer para nós, né, esses ensinamentos, né, que os Espíritos nos deixaram. O que é que nós estamos fazendo aqui que pode ser feito melhor? Quais foram as coisas que nós fizemos errado e que nós podemos corrigi-la? Tudo tem reparo, né? Todo problema tem solução. Então, através desse estudo da Ellen Van Bach, vamos trazer para nós, vamos colocar em prática e fazer correções em coisas que nós podemos corrigir enquanto estamos aqui, né? Despertar capacidades e desenvolver-se interiormente e espiritualmente. Nós temos tantas facilidades hoje, né, com a globalização. Nós temos uma ferramenta muito útil chamada Google. Através do Google você pode digitar lá: curso de corte e costura grátis, curso de marcenaria grátis, curso de mecânica de automóveis grátis, curso de cabeleireiro grátis. Você pode fazer o que você quiser, música, tudo. Você tem oportunidades que chegam para você basicamente sem custo nenhum. Será que nós estamos aproveitando? Será que nós não temos capacidade para tantas outras coisas que estão armazenadas e guardadas e nós não estamos nem percebendo que elas existem? Será que nós não podemos, né, nos abrir mais para coisas novas nesse sentido de aprendizado? Fica mais uma dica da Ellen Van Bach: superar limites, romper barreiras e entraves restritivos. Superar limites. Teve uma experiência que foi feita com seres há alguns anos atrás para ver o que deixava o homem mais feliz. Então eles colocavam o homem no aparelho de ressonância magnética e iam oferecendo coisas, né? Comida, dinheiro, muitas coisas, para ver qual área do cérebro que acendia. Nós temos uma área da satisfação e uma área do prazer no cérebro, né, que a gente entende como área da felicidade. E através dessas experiências e de tudo que foi oferecido, o que mais nos deixa feliz é aprender, e a segunda coisa que nos deixa mais feliz é superar. Então, o que nós estamos fazendo nesse sentido, né? Isso é uma experiência, uma outra experiência. Aprender e superar. Então, o que é que nós estamos esperando para aprender mais, para nos superar, né? Para sairmos de zonas de conforto, se é que nós estamos. Então, mais uma dica da Ellen Van Bach: investir em nós mesmos, obter aprendizado sobre várias questões de maior amplitude. Muitas vezes nós trazemos crenças desta e de outras vidas também, de que nós somos muito pequenos para tais coisas, de que a gente fala: não, isso não é para mim, não, imagina, nunca vou conseguir fazer isso. Então isso são crenças que têm que ser superadas, porque nós podemos fazer tudo o que nós quisermos. O que nós precisamos é aprender a construir escadas, né? Porque nós temos que subir de degrau por degrau até chegar ao cume de qualquer coisa que nós projetarmos. Então, se nós construirmos a escada e formos subindo de degrau em degrau, nós conseguimos tudo, obter vários aprendizados em questões de maior amplitude possível. Só depende da gente, só depende de nós mesmos. Aprender a amar sem posses e apego. O que será que é amar sem posses, né? Amar sem apego. Será que nós sabemos o que é isso? Dizem que quando a gente gosta de uma flor, a gente arranca ela do canteiro.
Quando a gente ama uma flor, a gente deixa ela no canteiro, porque a gente sabe que lá ela está recebendo tudo o que ela precisa. Então, através desse exemplo da flor, vamos trazer para as nossas vidas, né? Para as pessoas que convivem conosco. Como é que nós agimos com elas? Nós deixamos ela no canteiro ou nós queremos arrancá-la do canteiro, né? Aprender a amar sem apegos e sem posses. Vamos colocar em prática. Superar o medo. O medo, ele é necessário o mínimo possível só para nos proteger. Mas, na grande maioria das vezes, esse medo nos bloqueia. Simplesmente esse medo ele nos paralisa. Então, o que nós temos que fazer nesse momento é analisar. Tem algum medo que está nos bloqueando? Tem algum medo que está nos paralisando? E se realmente tem, vamos pedir ajuda, vamos atrás de ajuda, vamos atrás de atendimento fraterno, vamos atrás de terapias, né? Vamos atrás de alguém que possa nos ajudar a nos libertar disso que nos aprisiona, porque o medo muitas vezes nos deixa estacionados, e não é para isso que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui para caminhar, nós estamos aqui para ganhar campos, né? Para viver, aprender a humildade. Quantos de nós, né, temos dificuldade em entender que somos todos iguais? Emmanuel, ele diz numa das obras que nós estamos todos em comboio, cada um com veículos diferentes e trocando de veículos constantemente. Então, hoje vamos imaginar que eu estou num carro importado, amanhã eu estou num carro popular nacional, depois de amanhã eu posso estar num skate. Tem uma história que diz que quando Da Vinci foi pintar a Última Ceia, ele precisava de um modelo para ser Jesus. Então ele procurou nos melhores lugares, né? Nos lugares mais bem elaborados, né? Nos lugares mais abastados da região para procurar um modelo que tivesse a beleza de Jesus. E ele encontrou, contratou e pintou. 4 anos depois ele precisava de um modelo para ser Judas. Então ele foi nos piores lugares, ele foi naqueles lugares mais miseráveis, porque ele queria uma figura característica, né? Que era a maneira como ele via Judas. E ele encontrou, ofereceu um valor e o rapaz foi e ele pintou. Quando ele terminou de pintar e foi pagar o rapaz falou: "Você não lembra de mim?" Ele falou: "Não, quem é você?" Ele falou: "Eu sou aquele modelo que você usou para pintar Jesus." Se essa história é verdadeira, eu não sei, mas ela faz todo o sentido, porque nós estamos hoje em um determinado lugar e amanhã podemos estar em outro, tanto para cima quanto para baixo, quanto no meio. Então, aprender humildade é uma coisa que nós precisamos, né, colocar em prática agora. Para não chegar no plano espiritual, a gente tem que voltar por causa de uma coisa tão simples. Então vamos ser humildes, vamos entender que não existe maior e menor. Existem pessoas que estão ocupando o lugar onde é preciso para que elas aprendam uma lição. É só isso. Amar mães e irmãos. Na família, nós estamos aqui num processo de, vamos imaginar, de uma maneira, encontrando uma maneira de fazer com que o amor aconteça entre nós. Vamos imaginar que nós, em muitos casos, tiveram desavenças, nós tivemos situações complicadas e viemos agora como irmãos, como pai, como filho, viemos na mesma família, no mesmo lar, e nós entendemos que o lar nada mais é do que uma sala de aula. Então nós estamos aprendendo a amar dentro do lar. Então, amar mãe e amar irmãos. Então vamos colocar isso como família. Vamos olhar para todos os nossos familiares. Vamos entender que aquele com que nós temos maiores dificuldades, né, de convivência são os que mais precisam de atenção. Porque com certeza com eles nós temos histórias que não foram bem resolvidas. E nós temos agora a oportunidade, né, e com o conhecimento da doutrina espírita, de colocarmos em prática, né, um plano de reconciliação. Então a gente tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade. Por quê? Porque nós estamos aqui para aprender a amar. Nós estamos aqui para aprender a amar. A escolha da época: 51% escolheram nascer na segunda metade do século XX, porque a Terra passaria por transformações e elevação nos níveis de consciência. Vamos trazer para nós agora, né, século XXI, 2020, né? Quando no começo do ano sempre tem aquele ditado, né? 2020, surpreenda-me
E ele surpreendeu, né? O que aconteceu com 2020? Nós tivemos tanto aprendizado, nós estamos tendo tanto aprendizado. O que será que isso quer dizer para nós? O que será que isso modificou em cada um de nós? Por que é que nós viemos agora, né? Então, o que nós entendemos é que existe um planejamento reencarnatório, que nós já aprendemos lá com Kardec, com André Luiz, com a própria Ellen Van Bach, nesse estudo dela de planejamento. Então, nós sabemos por tudo que nós passaremos, né? Nós sabíamos o que nós iríamos passar. Então, nós estamos vivendo agora alguma coisa onde vai nos trazer uma lição e nós vamos aprender com isso. Então, a gente tem que se ligar cada vez mais ao Criador em agradecimento e termos força, né, para passar por todas essas dificuldades que esse ano letivo nos coloca como provas, né? Como maneiras para nós demonstrarmos que nós já aprendemos. Escolha do sexo. 24% não haviam escolhido. 76% diziam que o sexo era importante para as tarefas que viriam realizar. 33,3% escolheram vir como mulheres pelo desejo de ter filhos. Então, mais pela experiência da Ellen Van Bach, escolheram vir como mulheres. Então, através também da ciência, a gente vai lá nos ensinamentos que nós já tivemos com os espíritos, que nós já tivemos com Emmanuel, com André Luiz, e que o espírito não tem sexo. O espírito ele não tem sexo. E nós muitas vezes temos preconceitos, né? A gente briga por coisas que são completamente desnecessárias. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora? A condição que nós temos, a nossa condição sexual, nós temos que ter um aprendizado com isso. Nada mais do que isso, né? Aprendizado, tudo para nós é aprendizado. Escolha de parentes e amigos. Van Bach queria saber se parentes e amigos tinham vínculos de vidas passadas. 87% responderam que sim. Olha os estudos que nós fazemos, né? A família, que nada mais é o lar, nada mais é do que a sala de aula, né? Para as reconciliações, para os reaprendizados, né? Para a gente conseguir amar aquelas pessoas que nós tivemos dificuldades anteriormente. 13% disseram que não ou não sabiam responder. Entrada da alma no corpo. Em 750 casos, 89 disseram que não se tornaram parte do feto apenas após 6 meses de gestação, porém tinham plena consciência dos sentimentos da mãe. Então a gente já começa a ver o espírito, né? Desde o planejamento reencarnatório já começa a ter ligações com a família. 33% afirmaram que se uniram ao feto durante o processo do parto ou pouco antes. Assim, considerou que após 6 meses a interação espírito-matéria era maior. Então sempre tem um acompanhamento do espírito com a família que vai recebê-lo. Experiência de nascimento, o grau da existência e melancolia foi alto. Essa tristeza estava ligada às dificuldades que os esperavam. Então todos nós, quando estamos, né, nos propondo a uma nova reencarnação, a uma nova fase, nós sabemos que nós estamos vindo para fazer acertos e novos aprendizados, né? O mundo de provas e expiações como é a Terra, onde nós precisamos acertar algumas coisas, novos aprendizados. Então, com certeza, nós temos um pouco de medo, mas nós temos uma equipe espiritual que nos ampara desde o nosso planejamento, e quando nós vimos para cá, essa equipe continua nos dando amparo, continua nos orientando, né? Cada vez mais, sempre que nós nos ligamos com Ele, com a luz da criação, essas informações chegam de uma forma precisa, nos dando força, nos dando fé, porque nós estamos aqui nesse planeta, nós estamos aqui neste plano, para nós chegarmos sempre a caminho da luz. Essa é a nossa ideia, né? A caminho da luz. A nossa evolução é contínua, a nossa evolução é real. Agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado a todos.